Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Já estudamos muita coisa até aqui, mas estamos agora em Provérbios. Eu iniciei semana passada uma devocional apenas de introdução, com o capítulo 1, versículo 7, mas a partir de hoje nós vamos ter essa série mais completa, com perícodos um pouco maior, para nós entendermos o que já foi dito, que a sabedoria vem do temor do Senhor. Mas antes do estudo, eu vou pedir para você só assistir um pouquinho a vinheta aí rapidinho, e na volta a gente já vai entrar com o estudo que é o que mais interessa. A vinheta já rodou e nós vamos dar sequência então em nosso estudo. Conforme eu já citei então na semana passada, Provérbios ele foi escrito por vários autores, onde o mais conhecido é Salomão, mas nós vamos observar ao longo dos estudos que nós temos outros autores, inclusive já na introdução eu falei um pouco dessas divisões que acontecem baseado em alguém que já estudou um pouco mais que nós e conseguiu tirar essas divisões dos devidos autores desse livro que nós estamos estudando. Então, com base nisso tudo aí, nós vamos estudar cada vez mais e aprender cada vez mais, mas vamos hoje nos limitar somente aos versículos 1 a 7 do capítulo 1, tá bom? Então, na minha versão NVI, diz o seguinte: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Oremos. Pai Santo, mais uma vez nós somos gratos a Ti. Peço que nos conduza, Senhor, nesse estudo, onde o propósito deste livro é que nós possamos adquirir sabedoria que vem do Senhor, através do temor a Ti, que nós nos tornemos sábios. Então, que nós possamos ser claros e prudentes para ter mais de Ti e alcançarmos a tão esperada sabedoria que vem do Senhor. Oro que o Senhor nos conduza nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos já fazer aquelas divisões básicas que eu costumo fazer. Às vezes eu não faço, mas é muito raro, né? Eu costumo sempre dividir a perícope em pequenas porções para a gente ter aquele entendimento um pouquinho mais resumido de cada parte que o autor fala. Então, já no versículo 1, Salomão ele faz uma apresentação de quem ele é. Ele inicia falando que ele é o Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ou seja, ele já inicia declarando como o autor deste provérbios, deixando claro que ele é o filho de Davi, rei de Israel. Ou seja, para que venha à memória que quem é esse Salomão, filho de Davi, rei de Israel? É aquele mesmo que pediu por sabedoria lá em 2 Crônicas 1, versículo 7 ao 12, quando Deus permitiu que ele pedisse qualquer coisa quando foi assumir o reino. Eu vou deixar passando aqui o texto para vocês lerem enquanto eu falo. Ou você dá uma pausa, lê e volta de novo, tá bom? Mas nesse texto aqui, ele poderia pedir qualquer coisa e ele pede ao Senhor por sabedoria. E aí ele está deixando claro que nesse início aqui, ó, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ou seja, aquele mesmo que assumiu o reinado e pediu por sabedoria, enquanto podia pedir qualquer outra coisa. Ele poderia ter pedido poder, poderia ter pedido mulheres, como ele já casou com muitas mulheres, inclusive. Isso é um caso para a gente dar depois, com mais calma. Não quer dizer que Deus aprovou, tá? Só um parêntese aqui. Mas ele é o mesmo que poderia pedir qualquer outra coisa. Um jovem assumindo o reinado no lugar do seu pai, ele pediu por sabedoria. Então ele está deixando claro quem ele é aqui, tá bom? Então ele tem essa apresentação de provérbios. E aí nós vamos ter umas divisões um pouco mais específicas agora, nos versículos 2 a 4, onde ele apresenta a importância da sabedoria, que diz assim: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a
a dar prudência aos inexperientes e conhecimento ao bom senso e aos jovens. Ou seja, a importância desse provérbio diante de sabedoria. Então ele está dando esse provérbio e a importância é que vão adquirir sabedoria, prudência, conhecimento. Então traz uma vida correta e agradável aos olhos de Deus. Quem ouve esses provérbios de sabedoria tem uma vida que agrada ao Senhor, com bom senso, com boas tomadas de decisões, que tenha clareza, busca conhecimento. Então ele traz essa importância desse provérbio diante da sabedoria. Nos versículos 5 e 6, nós temos uma progressão de sabedoria nesse estudo. Ou seja, quem for sábio dá ouvidos a esses provérbios para se tornar cada vez mais sábio. É uma progressão de entendimento. Então, quanto mais sábio, mais dá ouvido, mais aprende, se torna mais sábio, dá ouvidos aos ensinamentos, aprende. E a gente vai vivendo essa progressão, que é a nossa vida cristã, um crescimento gradativo, dia a dia, buscando conhecimento a cada dia, tomando decisões corretas a cada dia, ouvindo os ensinamentos dos sábios a cada dia, adquirindo conhecimento a cada dia. E esse é o ciclo que não tem fim, porque o nosso propósito é estar cada vez mais parecido com Deus, buscando mais a sua vontade. E aí nós temos esse ciclo aqui de progressão na sabedoria, àqueles que ouvem os provérbios de sabedoria. E nós temos no versículo 7 o princípio da sabedoria. Então, todo esse início que nós já estudamos, inclusive, semana passada, no versículo somente 7 do capítulo 1, que eu fiz a introdução um pouco mais aberta, mas sem muita, como que eu posso explicar? Sem ir direto ao ponto, né? Eu não fui muito direto ao ponto porque eu fiz uma introdução a Provérbios inteiro. Mas aqui nós podemos entender que, capítulo 1, versículo 7, nós temos o princípio da sabedoria. Salomão deixa claro o seguinte. Vamos ler novamente. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Algumas versões falam sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ou seja, neste versículo fica claro que a sabedoria vem do Senhor e não do homem. E é do temor do Senhor que vem essa sabedoria. É o reconhecimento de quem é Deus que nós nos tornamos cada vez mais sábios. Porque sabendo quem Ele é, eu vou temer a Ele. E eu vou buscar conhecer mais a sua vontade. E conhecendo mais a sua vontade, eu me torno cada vez mais sábio. Então, esse temor ao Senhor é que nos torna pessoas sábias. Portanto, temam a Ele, reconheçam a Ele, que já é a primeira aplicação. Tema ao Senhor. Temer ao Senhor é reconhecer quem Ele é, o quão Ele é poderoso, o quão Ele é maravilhoso e o que Ele pode fazer. Isso é temer ao Senhor, porque nós somos pó, nós vimos do pó e para o pó voltaremos. Mas o Senhor, Ele é eterno, Ele permanece, Ele é justo, Ele toma decisões diante de todas as coisas. Reconhecemos quem é Ele. Tenham temor a Ele. Segunda aplicação, busque sabedoria. Sim, assim como Salomão poderia pedir qualquer coisa, ele pediu por sabedoria. Quem somos nós para exigirmos alguma coisa ao Senhor? Peçamos sabedoria a Ele, para que com sabedoria a gente possa tomar decisões que glorifiquem o nome dEle. E também de que maneira nós podemos adquirir sabedoria? Através do estudo da palavra do Senhor. Estudando a palavra dEle já revelada, que consta todas as suas vontades, que estão revelados o seu poder aqui. Busque sabedoria, estude a palavra, ore ao Senhor, peça sabedoria a Ele. E também, a terceira e última aplicação, instrua aos outros. Sim, Salomão, ele adquiriu sabedoria, diante de toda a sua vida que ele cometeu pecados também que desonraram a Deus, mas ao final da vida ele apresenta um provérbio de sabedoria, porque ele apresenta que a sabedoria é muito importante. O temer ao Senhor é muito importante. Então, instrua os outros, para que assim como a gente aprende, outros possam também aprender sobre o Senhor e adquiram sabedoria. E possamos viver uma progressão também, onde eu ensino e quem aprende comigo ensina outro, e quem aprende ensina outro, e a gente vai fazer esse ciclo vicioso, mas que é agradável ao Senhor, onde todos vão buscar o conhecimento nele. Então, instrua outros, você foi chamado para instruir outras pessoas também. E a grande ideia fica da seguinte forma:
Tema ao Senhor, que produz sabedoria e instrua a outros, gerando conhecimento. Tema ao Senhor que produz sabedoria e instrua a outros, gerando conhecimento. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Quarta-feira eu vou estar postando um vídeo especial, no dia 31/1, um vídeo especial da mensagem que eu preguei no dia 7 de janeiro mesmo. Eu preguei 2 vezes na igreja, no dia 7 e no dia 21. Então, no dia 31, eu estarei postando a mensagem do dia 7. Posteriormente, em fevereiro, na primeira quarta de fevereiro, eu estarei postando o que eu preguei no dia 21, tá bom? Para a gente deixar 1 Coríntios também alinhado por aqui. Estamos, então, no sábado, programação normal em Provérbios, e na quarta-feira, 2 quartas seguidas, nós vamos ter vídeos especiais aí, tá bom? Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.